Estamos no primeiro domingo da Quaresma e nós vemos na primeira e na segunda leitura a narração de como a desobediência é danosa. Por quê? Porque a desobediência é própria de corações gananciosos. Sim, aqui não é a obediência no sentido de que alguém tem que obrigatoriamente mandar e o outro tem que obrigatoriamente cumprir. Não, é a obediência de uma cadência natural das coisas, né? Por vezes nós queremos estar onde não deveríamos estar, ser o que não somos, querer o que não nos cabe. Aí é danoso demais. É danoso demais. E tudo isso é fruto da ganância. A ganância é isso. É querer mais do que se pode, é ser mais do que realmente se é. Por quê? Porque se cria uma ilusão. E nós não somos chamados a viver de ilusão. E essa ilusão nós damos o nome que muita gente parece que esqueceu. É o pecado. O pecado nos ilude, porque aparentemente parece ótima ideia. O pecado nunca vem de maneira horrorosa. O pecado sempre se apresenta de maneira muito bonita. É uma vantagem, é alguma coisa que parece assim muito boa, uma facilidade. Tudo isso é muito ruim, tudo isso é muito ruim. E é engraçado que o apóstolo, ele chama atenção exatamente disso, né? Para que a gente não se esqueça que o pecado entrou no mundo pela ganância de um homem. Ao contrário do que às vezes servia para as crianças, não deve servir para nós, né? O pecado de Adão e Eva não foi querer a maçã, né? Que a gente até brinca, a maçã é argentina, né? E o Éden não tinha nem maçã. Não era. Era a vontade de ser como Deus. Porque só havia uma proibição. Mas quem comer daquele fruto será como Deus. Pronto, bastou. Bastou. Então queriam ser como Deus. O que é isso? É a ganância do querer, do poder e do ser. E toda vez que nós replicamos isso na nossa vida, também vamos perder o paraíso. O paraíso aqui é caminhar na direção daquilo que o Senhor a nós preparou. Ele tem um plano muito bonito para cada um de nós. Não é a predestinação, não. Cristão católico não acredita em predestinação, em destino, em nada disso. Mas o Senhor tem um sonho bonito para cada um de nós. Que nós não nos desviemos dele, porque queremos a ganância, porque queremos dar um passo que não é o passo que devemos dar. Porque os antigos já diziam, né? Quando a gente quer dar um passo maior do que a perna, não dá certo, né? Não dá certo. No Evangelho, nós vemos Cristo nosso Senhor, que vence a tentação. Aqui é importante a gente entender que o tentador aparece com o nome de diabo, diabolos, o divisor. Daqui a gente já entende que o objetivo dele é nos deixar divididos, sempre. É por isso que eu comecei dizendo que o pecado ilude. O pecado ilude porque ele parece bom. Ele parece bom. Até porque se o pecado aparecesse de maneira ruim, ninguém pecava. Porque ninguém quer o que é mal para si. Se alguém deseja o que é mal para si mesmo, não está bem, né? Não está bem psicologicamente. Nós sempre queremos o melhor, mas cuidemos para não sermos enganados nem iludidos, para que o diabo não nos divida. É muito ruim alguém que é dividido, alguém que não está inteiro, alguém que não está todo. Por quê? Porque quando a gente não está inteiro em qualquer coisa que vamos fazer, é danoso. É danoso. Então, não nos deixemos ser divididos. A divisão nunca é de Deus.
Deus não divide, Ele multiplica. Sim, a multiplicação é de Deus. A divisão não. Por quê? Porque na divisão, alguém vai ficar sem. Alguém vai sempre ficar sem. É muito danoso. Mas vemos que Cristo nosso Senhor estava num jejum, né? Estava num jejum. Depois, o inimigo aparece e tenta Jesus com o ser, com o poder, né? E Jesus não se deixa ludibriar, não se deixa. E é engraçado, se a gente percebeu bem no texto, Jesus não dá muita bola para o diabo, né? Por quê? Porque com o mal não se dialoga, com o mal não se dialoga, com o mal não se troca, de jeito nenhum. Por quê? Porque o inimigo de Deus e nosso, ele é o enganador. Ele quer nos enganar, né? Vejamos que toda vez que Jesus o responde com a própria palavra. Jesus usa da palavra de Deus para respondê-lo. Aqui já está um segredo maravilhoso para aqueles que não querem ceder às tentações do mal. Estar unido à palavra. Que a quaresma nos ajude a nos estreitar da palavra de Deus. Porque quando nós a temos, nós não somos enganados. É bem fato que quando nós ignoramos, quando nós não temos segurança, bom, nos enganam mesmo, né? Ah, está parecendo que é verdadeiro o que está sendo falado. Então a gente acredita. Então, o mal, ele tem essa característica. Veja que ele não ofereceu nada ruim para Jesus. Nada do que ele oferece aqui é ruim. Mas a consequência é danosa, porque imagina, né? Ele queria que Jesus transformasse as pedras em pães. E Jesus vai dizer que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Jesus não é uma espécie de mágico de praça, que precisa fazer espetáculos para mostrar quem ele é. Não, não é assim que ele vai mostrar quem ele é, fazendo esse tipo de exibicionismo. Aliás, só é exibicionista quem quer alguma coisa, né? Tanto que se chama quem faz esse tipo de coisas de ilusionista, né? Brinca com a realidade. Parece que é verdadeiro o que está fazendo, mas não é. Então, Jesus não é ele não é um ilusionista. Ele não precisa nos conquistar com isso, de maneira nenhuma, né? Depois ele diz a Jesus, olha, se você é o Filho de Deus, se joga daqui para que os anjos venham te buscar, né? Mas Jesus, e vejamos que o diabo conhece a palavra de Deus. Ele conhece. Então, minha gente, não tenhamos assim medo de nos adentrar na palavra de Deus. Porque ele usa a palavra de Deus para atentar contra Jesus, né? Então, vejamos isso. Mas Jesus vai dizer, não é assim, né? É verdade que está escrito, né? Que Deus dará ordem para os seus anjos a teu respeito. Mas Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, com Deus não se brinca. Deus não é a espécie de um apostador. Não, Deus não é uma espécie de apostador. Quando a gente é criança, a gente não tem ainda muita dimensão das coisas, né? A gente reza para passar na prova, se eu passar na prova, faço isso, né? Nós temos essa ideia de que com Deus se faz algum tipo de barganha. Mas não, com Deus não se faz barganha. A Deus não se tenta, né? A Deus se confia, em Deus se espera. Nele depositamos a nossa vida, mas não se faz barganha com Ele, né? Não se faz, não se tenta a Deus. Ele não é comprável, né? Ele não é comprável, de maneira nenhuma. Depois, por fim, ele promete a Jesus poder. Tudo isso aqui pode ser seu, né? Aí Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque ele queria que Jesus se ajoelhasse diante dele. Afasta-te de mim. Por quê? Porque adorarás somente o Senhor teu Deus. Então Cristo nosso Senhor nos ensina que com jejum e com a palavra vencemos o mal. Vencemos o mal. Por isso que temos que ter coragem de abraçar as práticas quaresmais do jejum. Não para somente privar-se do alimento, mas para aprendermos a controlar os nossos instintos, a controlar
a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa prepotência. Porque quando não controlamos isso, nós flertamos com o mal e até cedemos às suas chantagens. Mas quando a gente tem este controle, quando a gente está munido da palavra de Deus, o mal não vai nos abater. Vamos permanecer firmes e vamos fazer a vontade de Deus. Queridos filhos, que tenhamos esta coragem, então, de aprendermos com Cristo nosso Senhor, que com jejum e que com a palavra vencemos o mal.